Saudações a todos, que a graça e a paz de Deus esteja nos vossos corações. Eu recebi um vídeo de um culto em uma propriedade aberta ali ao ar livre, e eu procurei saber do que se tratava. Os irmãos falaram que é o culto das 7 partes. Vocês já ouviram falar das 7 partes? Esse movimento é um movimento dissidente da congregação, a partir de um irmão Carlos, eu não o conheço pessoalmente, e isso ganhou grande proporção e agora está cada dia mais alcançando pessoas aí, muita gente se enveredando por esse caminho. Teve irmãos que desistiram do ministério, fizeram carta de renúncia para seguir esta teoria das 7 partes aí. Bom, o que seria das 7 partes? Revelações que, segundo este irmão Carlos, Deus deu a ele. Como as revelações são antibíblicas, confrontam diretamente com a Escritura, só para você ter uma ideia, ela afirma, tá? Ela afirma que Jesus e Miguel é a mesma pessoa, mas isso tem gente que defende, mas é a defesa mais forte do testemunho de Jeová com relação a Jesus. Eles deixam bem claro que Jesus e Miguel é a mesma pessoa. Vai vir irmãos aqui abaixo, porque eu já fiz um vídeo a respeito disso, querendo defender, usando alguns textos, tal. Tem muito irmão até da congregação que acredita nisso, mas acredita nisso de forma isolada. Outros acreditam, igual aqui os 7 partes, acredita lá que nós éramos anjos, certo? Que encarnamos e estamos tendo uma segunda chance. Crer nisso vai destruir toda a ideia da criação. O criacionismo vai por terra, né? Até porque do nada o Senhor nos fez do barro, da argila, e soprou em nós o espírito de vida. A partir dali nos fez, né? Então, ser anjo não faz o menor sentido. Pra vocês terem uma ideia, eles acreditam, salvo engano, que Luiz Franciscon, e não sei se Vitório Angari, um dos irmãos aí, eles acreditam que são uma das testemunhas, ou as 2 testemunhas do Apocalipse. E daí existem várias e várias. Pra você ter uma ideia, um dia eu assentei em um lugar, conversar com alguns irmãos, e um deles estava bem dobrado a crer nisso daí. Ele falou que um irmão explicou para ele que Deus criou a lésbica e o homo, enfim, os LGBTs. Deus criou. Depois ele falou, olha, tem o erro de Deus. Na Bíblia conta o erro de Deus. Como assim? Eu falei, como que? Ele falou, não fala exatamente o erro, mas explica que ele estava em erro. Eu falei, é mesmo? Eu falei, como que é isso aí? Daí ele pega lá em Apocalipse, na parte que só o Cordeiro era digno de abrir, de desatar os 7 selos do livro. Bom, se só o Cordeiro, porque não havia no céu nem na terra ninguém que fosse digno, só o Cordeiro era digno, então, por conclusão deste camarada, Deus estava em erro e era indigno de desatar os selos. Vai vendo as aberrações. Outra parte, né, sobre a terça parte, né, das estrelas do céu que foram arrastadas pela cauda do grande dragão. Falei, irmão, sabe que isso aí não é dragão, né, literalmente um dragão, é uma figura de linguagem, né? Ele falou, não, é dragão sim, começou a defender e falou, olha, e outra coisa, os demônios que tem aí, os anjos caídos, eles não vieram aqui porque são maus, eles vieram contra a vontade deles. Eu falei, eles não queriam pecar? Está na Bíblia. Eu falei, onde? Aí ele vai explicar que como a cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu, que é isso que está escrito, vou colocar o verso aqui, e logo ele concluiu então que vieram contra a sua vontade, ou seja, foram empurrados, arrastados, né? Eu falei, é mesmo? Eu falei, poxa vida, mas esses aí não são anjos. Ele falou, como assim? Eu falei, não, se você está falando que o dragão é literal, que a cauda é literal, logo também o resto tem que ser literal. Ele falou, como? Está escrito que são as estrelas do céu, em momento algum está escrito que é anjo. Então você tem que ficar naquela ideia dos asteroides aí, né? Que os asteroides caíram, né? Asteroides, né? Que caíram na Terra e eliminaram os dinossauros. Então vamos ficar por isso daí, tá? Não é anjo, porque se é estrela, logo não é anjo, é literal. Vamos manter a literalidade do texto. Enfim, você vê as aberrações das afirmações deste povo.
Eu vou colocar um pequeno vídeo para vocês verem aqui, e o irmão que filma, ele está dizendo, aqui sim tem liberdade e tal. Esses da Sete Partes também, eles são contra as mudanças, né? Santa Ceia e outras coisas mais, diz ele que estão nos marcos antigos, nos primórdios antigos, mantendo a doutrina da graça. Quando eles dizem graça, eles estão se referindo sim a CCB, mas não essa CCB que, segundo eles, se destoou, distorceu-se do caminho, né? Desviou-se do caminho, e agora é uma outra CCB. E eles não estão sozinhos nesse pensamento. Vi este áudio que eu coloquei aqui do Paulinho, do Paulista, esses dias atrás. Ele está dizendo exatamente isso. Ele está totalmente descontente com a gestão, com a presidência, com as tomadas de decisões e alguns tópicos que estão sendo posicionados em confronto, em conflito com ideias antigas da instituição. Então você vê que as pessoas se apegam ao modelo inicial, e se mudar algo daquilo, logo perdeu-se, né, a luz, perdeu a direção, perdeu a guia, quando que na verdade uma instituição nada mais é do que a ideia de um homem, né, que quis montar um sistema para louvar a Deus, para levar um povo de volta ao Senhor, aos caminhos do Senhor, e teve ali esclarecimentos. Alguns outros ele leu e interpretou e chegou a uma conclusão que pode ser revista cedo ou tarde, né, como algumas nossas muito tarde, mas estão sendo revistas, algumas coisas, não muitas, e algumas às vezes eles revêem, como o caso da evidência de novas línguas. O começo do tópico vai muito bem, a metade do tópico por fim, só Deus para ter misericórdia, só Jesus para taiar mesmo, e daí, segundo eles, o selo não é falar em língua, mas quem fala em língua verdadeiramente tem o selo. Então você vê que é uma redundância querer falar algo, mas voltar àquilo e dizer, olha, nós sempre teve certo, nós nunca teve errado, é isso mesmo, tal. Infelizmente tem muito disso. Então vou colocar o vídeo aí para vocês assistirem e depois eu volto a comentar mais alguma coisa. Segue aí. Isso é liberdade de servir a Deus, fora, longe do sistema do homem. Isso é a obra de Deus. Isso é a liberdade do Espírito Santo. Aqui, a liberdade é do Espírito Santo. Cristo reina sobre nós. Cristo reina sobre essa coisa. Glória a Deus. A Irmandade do Cerno. Da CCB, isso aqui é liberdade. Aqui não tem o sistema brasticano. Aqui quem reina é o Senhor Jesus, o Deus do Senhor Todo-Poderoso. Coisa linda ali, ó. Glória a Deus. Jesus. E eu faço um apelo a vocês que recebem esses áudios, né, de 7 partes, por favor, nem ouçam. Está escrito na palavra que mesmo que um anjo descesse do céu trazendo um outro evangelho, considerar eu anátema. Essas coisas das quais eles se prendem aí não tem nada a ver com Bíblia, nada a ver com Escritura e muito menos com o Evangelho. A congregação está certinha e eles estão erradão? Olha, eu vou dizer para você que ambos estão errados em muitas coisas, tá? O bom desejo de servir a Deus talvez seja a única coisa certa nos dois lados aí, tanto na dissidência como na instituição oficial. O bom desejo mesmo de servir a Deus. Tem muitos corações que estão realmente voltados a agradar a Deus. O problema é o equívoco, a incompreensão, a distorção daquilo que a Escritura diz. Mas a pessoa está muito bem intencionada. Dá para justificar? Não. Tem que voltar nas Escrituras, continuar lendo. Hoje tem esses canais no YouTube. Tem alguns aí que pegaram como projeto principal deles me criticar, né? O cara deve ter algum problema de apaixonite aguda, não é possível. Porque tá lá, já tem uns 4, 5 vídeos meus no canal dele. O cara realmente se importa comigo. Eu dou zero importância por que ele fala, por quem ele é e o que o canal dele representa. Mas ele não consegue viver sem falar de mim.
gostaria que ele tivesse um pouquinho de maturidade, seguisse o caminho dele, né? No aspecto vendedor, eu fui vendedor por um tempo, e uma das bases do vendedor, né, quando vai vender o mesmo produto do concorrente para um único cliente, como é que você aborda? Falando mal do produto do outro ou mostrando as qualidades do teu? Aí nas palestras era ensinado nós a apresentarmos o diferencial que tínhamos no nosso produto, enfim. Então eu não tenho o objetivo meu aqui de tentar validar a minha voz em detrimento das outras. Não concordo com o que eles estão falando, discordo totalmente, mas eu não preciso ficar falando deles. Eu fico aqui no meu canalzinho falando daquilo que eu entendo por mensagem de Deus, por evangelho, e qual é o meu sentimento mediante a instituição que é tão desviada da Bíblia. O que eu faço? O meu desejo é que essas pessoas que são almas e são irmãos meus sejam esclarecidos como eu fui, como muitos outros foram e como muitos estão sendo neste pequenino canal aqui. Então Deus abençoe a vocês. Sobre esse assunto dos 7 partes, fuja, é cilada, não tem nada de Deus nisso daí. Nas pessoas, não estou falando delas, estou falando no ensino. As pessoas devem estar bem intencionadas, como eu disse, querendo de alguma maneira agradar a Deus. Tem mais dissidências, tem outras. Tem uma que aqui em Campinas também se desligaram da igreja por causa do batismo, por causa do copinho da Santa Ceia. Porque é isso aqui que é a doutrina dos marcos antigos, irmãos. Isso aqui que é as doutrinas que o Senhor nos revelou. Como está agora, mudou, então não é mais a graça. A congregação não é mais a graça, mas nós vamos ficar no modelo que é a graça, sabe? Só bobagem que insistem em achar que Deus está num copinho ou num cálice. Se eu tomo num cálice, eu sacramentei a Santa Ceia. Se eu tomo num copinho, eu desviei do princípio. Não tem princípio em copinho, em cálice. O batismo, se eles estão batizando agora que a doutrina mudou, então o batismo para essas pessoas é como se você assinasse um contrato com uma empresa. E a empresa tem as suas regras, se muda as regras, tem que mudar o contrato. Deus é Pai, haja paciência para tanta incompreensão do que é evangelho. Mas enfim, sigamos, por favor, minha recomendação, não se enrosque com esse negócio de 7 partes, é um retrocesso do evangelho. Saudações a todos, que Deus os abençoe, até o próximo vídeo. E você não se esqueça de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem os links que eu deixo ali, link de venda direto dessas Bíblias que eu recomendo. Por exemplo, esta Bíblia de recursos para o ministério com crianças. As pessoas que já adquiriram essa Bíblia, não é por nada não, mas todas que puderam entrar em contato comigo elogiaram demais esse material. Ele é formidável, sabe? Você vai ficar assustado com tanto recurso que tem esta Bíblia aqui. O link está abaixo, com um cupom de desconto. Eu recomendo essa Bíblia para pais, mães, cooperadores de jovens, irmãs que dão aulas nas escolinhas dominicais, enfim, todo aquele que tem acesso a jovens e crianças. Esta Bíblia não vai fazer só a criança crescer, vai fazer você crescer, e muito, mas muito mesmo. Uma das Bíblias mais recomendadas aí nas outras igrejas, que eu digo assim, que tem estudo bíblico, tá? Então não se ofenda se você é CCBano, vai falar, não, eu não quero porque estudo. Não, querido, dá uma olhada, tire esse preconceito, você vai gostar demais. Outra Bíblia que eu recomendo muito, tá aqui, ó, Bíblia em Ação. Aparece ao contrário aí porque eu filmo num celular, mas para você ter uma ideia, ela é toda ilustrada, né? E nos balãozinhos está aqui a história. Ler essa Bíblia é muito gostoso, muito rápido, gostoso. Você lê ela de capa a capa, garanto para você que se você pegar, não vai 4 dias. Você lê ela inteira, é maravilhoso, vai absorver muito, porque as ideias das imagens também se comunicam com você, e você consegue fazer aí uma negociação com teu filho, com tua filha, para ele ler essa Bíblia. Você consegue ganhar um ponto com ele, por causa das ilustrações, você consegue fazer ele ler. Ele lendo, ele vai ter pelo menos a base do que é a história de Gênesis a Apocalipse. Quais os personagens, o porquê do sacrifício de Cristo, por que nós somos merecedores de condenação e não de salvação. Sabe, vai abrir muito a mente dele. Agora, eu quero por último recomendar para você algo que eu estou usando aqui, até aberto, tá? Tá aberto aqui, ó, material, estou lendo. Eu leio muito e uso, que é o dicionário Tyndale. Esse dicionário
É um dicionário de valor acessível comparado a outros dicionários do mesmo porte que esse daqui. É um dicionário excelente. Assim, se você não quer fazer curso teológico, mas gostaria de ter uma compreensão boa das escrituras, só esse dicionário aqui já vai te dar uma boa alavancada. É muito material, muito recurso, muita informação, muitos dados arqueológicos, históricos, também de certa forma de cunho teológico, que dá uma rebuscada ali, né? Aborda um pouco, nem blasfêmia. Você vai ler sobre blasfêmia e vai te trazer tudo o que é blasfêmia, a origem da palavra, o porquê, onde ela foi citada, como e o porquê que levou a ser considerado, configurado blasfêmia, o que é, o que não é, onde acontece, onde deixa de acontecer. Enfim, é importante demais. Eu recomendo, tá abaixo aqui os links, também com o cupom de desconto do Alvo do Evangelho. Você clica no link, vai na página, seleciona o que você quer comprar, uma obra, 2, 3 obras, enfim, depois na hora de finalizar a compra você põe o alvo como cupom de desconto, você vai ganhar um desconto lá também, e a entrega é muito rápida. Pra vocês terem uma ideia, um irmão, amigo, comprou, mora lá em Gaspar, em Santa Catarina, esses dias até coloquei o vídeo dele aí, ele comprou em 7 dias, estava na casa dele, certo? Lá em Santa Catarina. Então fica à vontade que rapidinho chega aí na tua residência quando você efetuar a compra. Deus abençoe e até o próximo.